Voltando do intervalo, o presidente Lula, ele disse hoje, foi no lançamento da primeira parte do Plano Safra, amanhã tem outra parte. Ele disse que não trata o agronegócio com viés ideológico. Esse grande pacote de subsídios e créditos, desta vez, pretende, em parte, premiar manejos sustentáveis. A novidade que provocou reações no setor. A reportagem é de Larissa Rodrigues. A Frente Parlamentar da Agropecuária questionou um dos critérios anunciados hoje para a sustentabilidade, a exigência do cadastro ambiental verificado para o desconto de 0,5 ponto percentual na taxa de juros. Em nota, a FPA disse que o Estado brasileiro precisa validar o CAR de mais de 90% das propriedades rurais para que os produtores tenham direito à redução de juros. A divisão do plano também foi outra novidade. Hoje, o Plano Safra, com crédito de 364 bilhões, é para pequenos e médios empresários do setor, com juros entre 8% e 12%, dependendo da linha de crédito. A separação dos anúncios não foi bem vista pelo setor. A Frente Parlamentar argumenta que, embora esteja separada em duas pastas dentro do governo, a agropecuária brasileira é uma só. A agricultura familiar precisa da presença mais forte do Estado ao seu lado. Uma agricultura empresarial, esse produtor ele tem condição, em grande maioria deles, contratar um engenheiro agrônomo, contratar um técnico ou um engenheiro florestal para fazer a sua regularização ambiental. No evento desta terça-feira, o presidente Lula comentou o assunto e disse tratar o agronegócio sem viés ideológico. Se enganam aqueles que pensam que o governo pensa ideologicamente quando vai tratar de um plano safra. Se enganam aqueles que pensam que o governo vai fazer mais ou fazer menos porque tem problemas ou não problemas com o agronegócio brasileiro. A cabeça de um governo responsável não age assim. Lula também criticou a dependência externa de fertilizantes. Hoje, cerca de 85% são importados, boa parte do leste europeu. No ano passado, a guerra na Ucrânia deu um salto no preço dos insumos e trouxe o risco de desabastecimento. O uso dos insumos caiu 10% nas lavouras do país, na relação com 2021. Um país que tem a riqueza agrícola do Brasil não poderia ser dependente de fertilizante de outro país. Nós temos que ter capacidade, competência e disposição política de transformar esse país num país autossuficiente. Aquela fábrica de nitrogenado em Três Lagoas ficou paralisada. A troco do quê? A fábrica de Sergipe foi vendida, a fábrica no Paraná foi vendida. A troco do quê? As fábricas que Lula se refere fizeram parte de um plano de venda de ativos da Petrobras. Mas, para esta especialista do setor, elas representam pouco do que o Brasil precisa para se tornar autossuficiente em fertilizantes. O grosso, está em jazidas que ainda não são exploradas. Então, seria um plano de longuíssimo prazo, para daqui até 2030, 2050. Muitas delas, inclusive, em terras indígenas, em reservas indígenas. Então, tem outra questão aí importante. Por isso que o Brasil sempre foi maciçamente importador de fertilizantes. Bom, aí não vamos entrar nessa discussão conceitual, Daniel, mas o que parece faltar, às vezes, nos pronunciamentos espontâneos, improvisados do presidente da República é a exata compreensão da palavra eficiência. Nem sempre ser autossuficiente significa ter o máximo de eficiência, mas essa é uma questão conceitual. Eu queria voltar para um outro problema político que ele mesmo menciona hoje, ele mesmo coloca o problema político na mesa, ao dizer que não trata esse setor, o da agroindústria, como muitos preferem dizer hoje, eu inclusive, com um viés ideológico. Mas ele divide o plano Safra em dois. E aí eu cito as palavras que ouvimos ontem aqui do nosso comentarista para o agronegócio, o Marcos Yankee. Ele disse, o que existe é apenas uma grande agricultura familiar, já que 95% dos produtores são famílias pequenas, médias e grandes. Como é que fica?
Pois é, William, veja que hoje o presidente Lula, ao lançar o Plano Safra, falou, a nossa reportagem deu destaque a isso, em não tratar de forma ideológica o agro. A pergunta é, será que o agro se sentiu tratado de forma ideológica até no lançamento do Plano Safra? E a resposta, pelo que eu conversei, estive lá e conversei com vários representantes do agro que estavam, sim, o agro se sentiu tratado de forma ideológica, não só pela divisão do Plano Safra, divisão inédita, com um lançamento quebrado ali, fatiado dos recursos para grandes e médios e depois para pequenos agricultura familiar, mas também por outros dois discursos, um de Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, que falou ali de cadastro ambiental rural, de monitoramento de áreas degradadas, desmatamento. O pessoal do agro achou meio fora de lugar. E depois de um discurso de Marina Silva, que veio em seguida e citou alguma coisa na linha de que o agro pode ser referência em sustentabilidade. Teve gente que deu um salto ali para trás e disse, pode ser referência em sustentabilidade ou é referência em sustentabilidade como se apresenta? Talvez sejam só detalhes, mas isso mostra, nem que o agro esteja procurando pelo em ovo em discursos, que há um incômodo acumulado com a retórica de Lula, de seus ministros e do PT com relação a esse setor. Raquel. Então, William, você percebe, e aí acho que está no campo do simbólico, porque se você for no campo prático, o Plano Safra, você conversa com as lideranças do agronegócio, mesmo as políticas ali dentro do Congresso Nacional. Eles podem ter uns reparos aqui e ali, o valor nunca é suficiente, precisa entender o que realmente é subsídio, equalização, o que fica para os pequenos, para os grandes, etc. Mas ninguém achou o plano ruim. Agora, do ponto de vista simbólico, você percebe que está um para cada lado. Porque você conversa no Palácio do Planalto, a intenção é, não, nós queremos demonstrar que as duas agriculturas são importantes. O presidente está prestigiando ambos, o presidente quer fazer um gesto ao agronegócio e também a agricultura familiar. Vai estar lá o MST, vai estar lá outras cooperativas. E o agro que se sente como um só, que não concorda com nem com a divisão de ministério, já enxerga, estão de novo aqui fazendo um discurso ideológico. Então, assim, você conversando com os dois lados, com quem está dentro do Planalto e com as lideranças do agronegócio, você vê que são visões quase que irreconciliáveis sobre o mesmo tema. A sensação que eu tenho é que eles são irreconciliáveis. Isso que você descreveu no teu uso dos verbos, o agro sente, o agro percebe, são os fatos. Nós temos um fato, que é um governo que encara a agricultura como sendo um antagonismo entre a agricultura de subsistência, que vem de um mito, que a pessoa com um porquinho, a galinha, a enxadinha, a terrinha, ela vai conseguir sobreviver, não consegue nas situações de mercado de hoje, como está demonstrado, e no outro, o grande latifundiário explorador, derrubador de floresta. Essas duas visões são irreconciliáveis, elas estão na praça, Yuri. Essa divisão acaba dando margem a essa leitura dos fatos, e por mais que haja um esforço dos ministros de dizer que não há divisão, né? Ontem tinha mencionado na minha conversa com o Paulo Teixeira, esqueci até de mencionar, ele falou, não, está tudo pacificado, mas ainda tem algumas arestas aí no meio do caminho. Mas tem um outro ponto, a Raquel mencionou a questão do quanto, do ponto de vista pragmático do que foi apresentado até agora, o setor tem a satisfação, ou pelo menos não expõe tão diretamente, né? Eu brinquei aquela coisa de se aplaudir ou vaiar, a gente não ouviu vaia, não teve aplauso efusivo, até porque tem o capítulo de amanhã, mas também não teve vaia. E por quê? Porque tem um volume importante de recursos que já foram colocados agora, vai ter mais um volume amanhã aí focado para os pequenos, mas tem ainda toda aquela questão de equalização de juros, que é fazer o juro efetivo que o produtor rural vai pagar ser de fato menor do que ele encontraria sozinho no mercado. E há uma outra discussão, eu estava com medo, se fosse aquela ordem, primeiro Plano Safra, depois
o bloco sobre a meta de inflação, porque também na reunião do Comitê Monetário Nacional tem um assunto que importa ao agronegócio, que é justamente a disponibilidade de crédito ali, uma questão mais técnica, mas que também faz parte dos anseios do setor agropecuário. Então pode ser que, no fim das contas, não é nem hoje, nem amanhã que a gente vai ter as palmas ou os aplausos, ou as vaias, só na sexta-feira. Vou pegar a deixa do Yuri, William. O ministro Carlos Fávaro, hoje no lançamento do Plano Safra, faz uma crítica contundente ao Banco Central, né? Sim. Ele diz quando é que o Banco Central vai deixar o Brasil crescer, exato. E aí, quando ele dá a entrevista mais cedo para a gente, aqui na CNN, no 360, estava com a Basília Rodrigues nessa entrevista, e perguntei para ele, falei, ministro, mas o senhor está dizendo isso porque o Banco Central vai recomendar que não se aumente o subsídio do Plano Safra para não aumentar o montante de crédito direcionado? E aí ele disse, não só por isso. Eu falei, mas também por isso, né? E ele falou, também por isso. Essa é uma bandeira antiga. Então você percebe que tem um embate ali também que é um pouco mais complicado, né? Não é só um embate ideológico, tem também um embate ali com o Campos Neto. Daniel? William, a gente está tratando de uma questão conjuntural super importante, que é o Plano Safra, mas mencionávamos outra de caráter muito mais estratégico ali no final da reportagem, que era a questão dos fertilizantes, hoje muito em evidência por causa da guerra na Ucrânia. Rússia, Ucrânia e Belarus são os grandes fornecedores de fertilizantes para o Brasil. O Brasil só produz em torno de 10% daquilo que consome em termos de fertilizantes, e é óbvio que isso é muito importante para um país de economia tão eminentemente agrícola. O plano de longo prazo, o Plano Nacional de Fertilizantes, estipula como meta nem a autossuficiência em fertilizantes, é chegar em alguma coisa em torno de 70% de atendimento do mercado. Agora, para isso você precisa de duas coisas, de potássio e de gás barato e farto. Potássio, onde que está a maior reserva do Brasil ainda inexplorada? No meio da Amazônia, município de Altazes, ao lado de terras indígenas. Isso é um grande pepino do ponto de vista de licenciamento ambiental. Olha aí mais um desafio aí para a ministra Marina Silva. E outro ponto é o gás. O gás que já provocou um embate entre o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. O Brasil oferece um gás na ponta a $14 por milhão de BTU. A Europa oferece a $3, mesmo patamar dos Estados Unidos. Sem potássio e sem gás, não tem fertilizante. E com o licenciamento ambiental, a gente pode juntar também com a exploração do petróleo ali na faixa equatorial, no Amapá. A gente tem uma ideia dos dilemas e dos dramas.